Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Gostaria muito de compartilhar algo que tem feito, que tem mexido também com a minha vida. Capítulo 2, nós vamos ler o versículo 42 até o 47. Um texto que, sem dúvida, você, como eu, talvez você já está há um bom tempo nessa caminhada cristã, crescendo na sua vida cristã, tendo os desafios do que é viver o verdadeiro evangelho hoje em dia, e assim como eu creio que você já meditou nesse texto e já ouviu algumas pregações, talvez várias pregações. É um texto que os pastores, os missionários, a gente gosta muito de compartilhar alguns aspectos da igreja primitiva. Quando a igreja do Senhor é instituída pelo próprio Cristo, nós vemos alguns acontecimentos, algumas dicas, algumas orientações que são bênção para as nossas vidas hoje. E assim como o pastor Natalino falou, pratique, né? Pratique. A Bíblia, ela tem várias dicas, várias orientações. Às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento, achamos que todas aquelas leis do Antigo Testamento hoje mudou, hoje nós vivemos pela graça, e é verdade, não há dúvida nenhuma, de forma alguma desmerecendo a graça de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Mas também a Bíblia, ela é um livro de orientações. Ela nos dá passos práticos, como a vida cristã deve acontecer, como nós devemos andar. E esse texto em Atos, ele nos dá isso. Ele começa a mostrar para nós que, mais do que um templo, igreja não são as paredes. Quando nós nos reunimos, é a igreja de Cristo que está reunida. A visão bíblica, a visão do Novo Testamento, é uma visão de pessoas, um grupo de pessoas. E confesso que não importa muito onde nós nos reunimos, seja embaixo de uma árvore, seja em um local mais estruturado, seja onde que for, o bairro que for, a igreja do Senhor está reunida. E a nossa vida, eu gosto de fazer uma alusão, né? A nossa vida, ela precisa ter dois aspectos que eu vejo importantes. Primeira metáfora que eu queria ver com vocês, usar rapidamente, é a questão do termômetro. O termômetro, o pessoal já fala que o termômetro é um instrumento que, na verdade, ele acompanha a medição da temperatura. Se está frio, se está quente, ele vai acompanhar. Ele muda a sua medida conforme ele identifica a temperatura externa. Então, eu penso na nossa vida comparado com as Escrituras, não com o mundo. Diante do mundo, nós não devemos ser termômetro, nós não devemos acompanhar o que o mundo tem oferecido, nós vamos acompanhar o que a Bíblia tem oferecido. Por isso, nós somos um termômetro, nós comparamos a nossa vida com as Escrituras, e aí verificamos onde nós estamos na nossa caminhada cristã. É óbvio que isso não são números, né? Eu estou aqui... A vida de relacionamento com meu irmão, eu estou no 3, não são números, mas a palavra de Deus vai nos dando orientações, e quanto mais nós vamos lendo, mais nós percebemos se estamos crescendo, se estamos adiantando, se nós estamos indo para frente na nossa vida cristã, ou de repente um texto bíblico da palavra de Deus nos incomoda a tal ponto que a gente percebe que o nosso termômetro está lá embaixo, que tem um pecado na nossa vida, que tem algo que precisa ser consertado. Uma outra metáfora que eu gosto é do termostato, porque ele muda a temperatura, ele muda o ambiente onde ele está. Aí sim, não comparado agora com as Escrituras, mas aí com o mundo. O crente, como um termostato, ele vai olhar para as Escrituras, ele vai se abastecer das Escrituras, ele vai comparar com a sociedade onde ele está vivendo. Qual é a proposta hoje do mundo, por exemplo, sobre criação de filhos? Qual é a proposta do mundo hoje sobre a sonegação fiscal, né? O que o mundo está dizendo hoje, o que é certo, o que é errado? Nós vamos comparar com as Escrituras e decidir fazer a diferença. Então, o crente é um termômetro comparado com as Escrituras e um termostato comparado com o mundo. E a palavra de Deus vai nos ajudar a viver essa diferença. Eu creio que, por mais difícil que a sociedade esteja,
Por mais dificuldades que nós tenhamos, Deus sempre levanta um remanescente fiel, um povo que decide não se curvar àquilo que o mundo tem oferecido e colocar a sua palavra em prática. Então, em cima disso, nós vamos ler esses versículos de Atos, capítulo 2. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. O texto bíblico diz o seguinte: e os discípulos então perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu vou ler o 47 mais uma vez. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, obrigado, Pai, porque no Teu eterno poder, na Tua eterna graça e misericórdia, o Senhor criou esse dia 9 de julho de 2017, esse domingo de manhã. Começou cedo para alguns, acordando, Pai, se alegrando de poder abrir os olhos, de ter tido uma boa noite de sono, de descanso, um teto sobre a cabeça, um colchão sobre o corpo, alegria, Pai, de tomar um café juntos como igreja hoje pela manhã, alegria de ouvir tantos testemunhos, tantas coisas boas, de ouvir a Tua palavra sendo cantada, ministrada aqui aos nossos corações, os testemunhos, ó Pai, a alegria de completar 38 anos de existência como igreja, de ver vidas transformadas, tantas coisas aconteceram no dia de hoje, e nós agradecemos ao Senhor por isso. Abra agora, Pai, a nossa mente, o nosso coração, como aquela terra, Pai, que precisa ser preparada, que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Tua palavra, que possamos, como um termômetro, Pai, medir como está a nossa vida nesses aspectos, em várias áreas que nós vamos ver agora pela manhã, e que possamos, então, identificar, Pai, o que necessita de mudança. Desde já agradecemos, Pai, as áreas que o Senhor tem nos ajudado a vencer as tentações, a vencer o inimigo, a vencer o nosso próprio egoísmo. Obrigado, Pai, porque em alguns aspectos temos crescido, e isso não é para a glória do nosso nome, mas isso é graça e misericórdia do Senhor nas nossas vidas, para glorificar o Teu santo nome. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ver com vocês, hoje pela manhã, no tempo que nós temos juntos, 5 características. Tem mais, se você pegar todos os verbos, os adjetivos desse texto, você vai conseguir ver mais coisas. Mas eu queria observar hoje pela manhã apenas 5, para a gente tentar não ultrapassar muito o tempo proposto, para vocês não se cansarem também de ficarem me ouvindo. Eu queria ver 5 características que a igreja primitiva tinha em comum, que servem, sem sombra de dúvidas, para a gente aplicar nas nossas vidas hoje. O texto começa no 42, dizendo que eles perseveravam, tá bom? Como primeira característica, no versículo 32 de Atos, capítulo 2, era uma igreja que perseverava. Queridos, essa é a marca do cristão, a perseverança. Muito da palavra de Deus, não só nesse texto aqui, mas desde o início, desde a queda, quando há uma proposta do próprio Deus de resgate do ser humano, Deus vem trabalhando no coração, no seu coração, no meu coração, no coração da história da igreja, da história do povo de Israel no Antigo Testamento. Deus vem trabalhando sobre essa palavrinha chamada de perseverança. Vocês já ouviram vários ditados. O importante não é começar bem, mas terminar bem.
A vida cristã, ela tem uma dinâmica, ela tem uma didática que, conforme nós conhecemos as Escrituras, estudamos a Palavra de Deus e vamos cada vez conhecendo mais, há uma expectativa por parte de Deus, há um desejo por parte de Deus, há orientações bíblicas que nos falam sobre perseverança. E Deus usa uma ferramenta chamada provações, lutas e dificuldades, porque nesses momentos é quando a perseverança ela é mais testada. Quando está ocorrendo tudo bem na minha vida, quando tudo bem está, financeiramente, saúde, o ministério, eu não estou com crise com ninguém, está tudo às mil maravilhas, não é uma boa medida como que está realmente o meu coração que é propenso a voltar ao velho homem. Ele não é exposto da melhor maneira. Deus expõe o nosso coração não porque Ele não conhece. Mais para frente nós vamos ver sobre a oração. Mas espera aí, para que orar se Deus já sabe? Mas a oração não é por causa de Deus, a oração é por minha causa. Então a perseverança, quando ela é testada através das provações e das lutas que a gente passa, não é porque Deus não conhece o nosso coração, é que Deus quer apresentar para um homem chamado Daniel Sipe o seu próprio coração pecaminoso, o seu coração propenso ao mal, querer buscar os seus direitos, não querer baixar a crista, não querer aceitar, não querer ser humilde. Eu sou por natureza egoísta, nariz empinado, aquele galo que se arma todo, que levanta a crista, e Deus quer descortinar o meu coração, apresentar o meu coração para mim mesmo e dizendo: seu egoísta, se humilha diante de Deus, não é a glória para você, é para mim. A perseverança é uma marca do verdadeiro cristão, da verdadeira igreja nos dias de hoje. Permanecer firme aos caminhos do Senhor diante das provações. O texto diz que eles perseveravam na doutrina. Na doutrina. Se você lê as Escrituras, tanto no Antigo Testamento, mas muito claramente no Novo Testamento, você vai ver a luta dos apóstolos para permanecerem na sã doutrina. Abram o olho, tomem cuidado, lobos vorazes vão entrar no meio de vocês. Paulo falando, olha, eu vou, e tinha uma turminha que seguia Paulo muito interessante, né? Paulo saía de uma cidade, eles chegavam, e lá não, ele falou isso, não foi bem assim, entenda, não, você precisa fazer a circuncisão, você precisa observar o sábado, e Paulo dizendo, olha, eu aprendi do próprio Cristo, esse é o verdadeiro evangelho, um evangelho que tenha Deus em primeiro lugar, um verdadeiro relacionamento com Deus, através de Cristo Jesus. Não, veja bem, não é bem assim, a palavra de Deus diz isso, mas sabe, perseverança na doutrina, queridos, nos nossos dias extremamente importante, porque a perseverança na doutrina, aqui no versículo 42, ela vai afetar os próximos aspectos que o próprio versículo diz, que ele fala, por exemplo, sobre a perseverança na comunhão, porque quando eu não persevero na doutrina, significa que eu não estou mais obedecendo às Escrituras. E um dos primeiros aspectos da nossa vida que comprovam é que nós começamos a achar que nós temos um bom relacionamento com Deus, mas a gente não tem com o fulano, o ciclano que pisou no meu calo, passou por mim e não deu bom dia, o fulano, olha só o que ele fez, poxa vida, eu queria A, ele queria B, e aí vai ser B, mas por que não fazem A? E a gente começa a ter problema nos nossos relacionamentos. Quando nós estudamos a doutrina, por exemplo, do perdão, o que a palavra de Deus diz? Cipe, mas sabe o que é? Eu já fui falar com a pessoa, ela não me ouviu. Mas ele sabe que me ofendeu e não vem falar comigo. Todos esses aspectos são eliminados, são colocados por terra, não valem nada quando nós estudamos as Escrituras, onde a palavra de Deus diz, se tiver uma queixa contra o teu irmão, vai entre ti e só. Te ouviu, ganhaste teu irmão. Não te ouviu, leva uma ou duas testemunhas, que pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, toda a verdade se esclarece. Ele não ouviu ainda assim as testemunhas? Agora você leva para a liderança da igreja, porque
porque a coisa está ficando séria. E ali se identifica claramente, né, no texto, no contexto, que é um pecado, um irmão que está em pecado e quer permanecer no pecado. Ok? Esse irmão continua em pecado e nem a liderança da igreja ele está ouvindo, ele está entendendo, dá um gelo. Dá um gelo. Agora a gente inverte a pirâmide, né? O irmão nos ofendeu, a gente sabe alguma coisa, nós nos afastamos, damos um gelo logo de cara, às vezes juntamos um grupinho. Eu não estou falando de vocês, queridos, tá? Eu estou falando de mim. Estou falando de uma experiência minha, que normalmente o meu coração pecaminoso tende a correr atrás disso. Agora eu me junto num grupo aqui para dizer, olha, o fulano, né? Para falar mal do fulano. Não é assim. Então a perseverança na doutrina significa a perseverança nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos não são descartáveis. Você vai tomar uma injeção, você vai furar um brinco de orelha, você vai no barbeiro, você vai cortar o cabelo e quando eles vão fazer aqui, você quer tudo descartável. O relacionamento não. Os nossos relacionamentos não são descartáveis. Se fossem, será que Deus ainda estaria comigo e com você, com todas as falhas que nós temos? Os relacionamentos não são descartáveis, eles exigem perseverança. Ele fala também na perseverança no partir do pão. Eu acho que é uma coisa que vai comprovando a outra. Perseveravam na doutrina. Se você tem uma boa doutrina bíblica, você vai perseverar na comunhão. E como é que você sabe que está perseverando na comunhão? Você senta com outra pessoa para comer. A cultura oriental, ela sempre foi muito ligada com o sentar junto. Sentar e comer com uma outra pessoa, em outras palavras, você estava dizendo, eu concordo com você. Era quase isso na cultura oriental. Hoje em dia, quando nós vamos no shopping, pegamos um lanche do Burger King ou do McDonald's, está a praça de alimentação cheia e tem uma mesa de 4 lugares, tem uma pessoa, um casal sentado, você chega... Está ocupado aqui? Posso sentar? Não, pode sentar. Você senta ali do lado da pessoa, você come aquela refeição fast food rápida, não tem relacionamento nenhum com aquela pessoa. Mas, quando nós somos convidados uns nas casas dos outros, nós sentamos juntos, nós compartilhamos um bocado de lentilha, nós tomamos um caldo verde, como eu tomei sexta-noite, sábado à noite com outras famílias de amigos aqui da Baixada. Gente, é gostoso, é comunhão. A gente está dizendo um para o outro, olha, apesar das nossas diferenças, nós estamos juntos. O casamento é assim. Eu como várias refeições durante a semana com a minha esposa. Porque eu não posso, nas primeiras lutas e dificuldades, descartar. Os nossos relacionamentos não são descartáveis. Então, no partir do pão, há muito de perseverança da doutrina, perseverança de comunhão. E ele diz, perseverem nas orações também. Esse primeiro aspecto de perseverança, por quê? Porque quando não perseveramos, é uma das primeiras coisas que encerram na nossa vida. Se você tinha o costume de orar junto com a sua esposa e você está com alguma dificuldade com ela, você não ora mais junto. Porque a oração, ela começa a nos incomodar, ela começa a mostrar que estamos errados na nossa doutrina egoísta, que a doutrina bíblica não está sendo aplicada na minha vida. E se encerramos as nossas orações a Deus, ou às vezes a gente, aquela oração meio egoísta, né? Senhor, transforma o coração dela, Senhor, o fulano que fez isso comigo. A gente ora pelo outro, e quanto mais a gente ora pelo outro, mais Deus incomoda o nosso próprio coração. E nós precisamos, então, evitar que as nossas orações cessem. Podemos evitar outras coisas. De repente, o marido e a esposa decidem não ter um momento de relacionamento físico, e a palavra de Deus diz, ok, vocês estão dando um tempo nessa área, joia, a não ser que seja para oração, para que você retome sua caminhada, mas que não seja por muito tempo também, porque essa é uma área importante. Não é o que o texto está falando aqui, mas é interessante que lá diz, se há uma separação de corpos, é para a oração, para que o seu relacionamento com Deus não seja afetado, um tempo de você buscar a comunhão. Então, perseverança é o primeiro aspecto. O segundo, no versículo 43, é temor. O texto diz, em cada alma, uma por uma, em cada alma
havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. É interessante que quando nós pensamos em temor, né, se pensa às vezes um pouco em reverência, e é verdade, não deixa de ser, mas temor a Deus significa exatamente isso, temor a Deus. Antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer esse Deus maravilhoso que nós temos, eu tinha uma sensação que o Daniel era alguma coisa, né, desse tamanho, e Deus era desse tamanho. Alguém que eu poderia então pedir as coisas no momento de luta e dificuldade, um ser que vai resolver os meus problemas. Então, eu sou mais importante, Deus é menos importante. Deus é um servo que vai então distribuir aquelas coisas que eu acho que eu tenho necessidade e eu preciso para viver. Mas quando há um choque, quando nós entramos em curto-circuito espiritual e reconhecemos quem Cristo é e o que Ele fez por nós, muito mais, como nós cantamos, né? Muito mais pelo que Ele é do que o que Ele fez. O que Ele fez simplesmente está comprovando quem Ele é. Por isso nós olhamos para Deus e para Cristo por aquilo que Eles são, porque aquilo que Eles são, Eles fazem. Se Deus é justo, Ele faz justiça. Se Deus é amor, Ele faz amor, Ele transmite amor. Então as obras de Deus, nós não devemos ir tanto atrás das obras de Deus, mas através do Deus, porque Ele faz o resto. E esse Deus maravilhoso, quando há esse curto-circuito da conversão, quando eu entro em estado de choque e reconheço o quão pecador eu sou, né, e fui, através do próprio Espírito Santo, eu começo a perceber que isso está invertido. Quanto mais eu vou conhecendo a Deus, mais eu vou vendo o quão pecador eu era e o quanto isso me afastava de Deus. O fato é que quanto mais eu estudo Deus e mais vejo a minha pecaminosidade, maior a cruz de Cristo se torna na minha vida. Essa proximidade de Deus através de Cristo Jesus é grandiosa. E quanto mais eu estudo isso, queridos, mais eu fico maravilhado e mais isso gera temor na minha vida. Deus é um Deus grandioso, Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que criou o tempo. Dá para imaginar isso? Um ser atemporal decidiu criar tempo, colocar as horas, colocar os dias em funcionamento para o louvor da sua glória, que Ele decidiu fazer tudo isso e criar o ser humano. Então, temor a Deus gera temor. Exatamente isso. Eu temo esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso por tudo o que Ele é. Mas é reverência também. Não há dúvida nenhuma que temor a Deus gera reverência. Temor a Deus gera na minha vida eu me colocar no meu próprio lugar. Eu entender que eu não sou mais do que eu realmente sou. O pessoal costuma, quando me encontra, e aí, Daniel, tudo bem? Dá um abraço, como é que você está? Falou, eu estou muito bem. Eu merecia o inferno, eu tenho o céu como consequência da salvação em Cristo Jesus, eu estou bem demais. Eu vou reclamar porque tem um pouco menos de finanças, talvez, do que eu gostaria. Eu vou reclamar porque a coluna está doendo um pouco mais do que eu gostaria que ela doesse. Eu vou reclamar de alguma coisa que eu não tenho. Eu tinha o inferno e não tenho mais. Tá tudo bem, meus amigos. Daqui para frente, a gente vai, sim, sofrer com as consequências. O pastor orou pelo Rio de Janeiro. Guarujá não está muito diferente. Vocês têm Guarujá, talvez Santos, aqui a Baixada. Vocês acompanharam as notícias do último, dessa semana, do jogador que veio lá de fora. Belém lá também não está fácil. Tivemos a necessidade de cercar o terreno do Palavra da Vida. São 2 terrenos, passa uma avenida, uma estadual no meio. Então, só de um lado foram quase 2 quilômetros de muro. Então, você imagina, o outro lado é um pouco menor. Então, foi uma pequena fortuna, porque nós não tínhamos nada, o pessoal entrava do jeito que queria, mas a nossa confiança não está no muro. Algo necessário, a gente faz a nossa parte. A palavra do Senhor diz: se o Senhor não cuidar, o trabalho do sentinela é em vão. Mas tem um sentinela. Se o Senhor não edificar, o trabalho de quem está ali trabalhando na casa é em vão. Mas tem alguém trabalhando na casa. Então,
nós entendemos que Deus está no controle e o temor a esse Deus vai me colocar no meu lugar, vai gerar em mim humildade. E é interessante que o texto diz que o temor ao Senhor gera milagres. Sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, esses homens que temiam ao Senhor. Perseverança, temor ao Senhor. O terceiro aspecto, desapego, versículo 44 e 45, diz que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O termômetro de medida, a vara de medida, a metragem que era usada na igreja primitiva era a questão da necessidade. Eu tenho bastante, eu posso ajudar o necessitado. O que a gente observa hoje em dia no meio cristão, de novo, eu não estou falando de vocês, tá bom? Mas o que a gente observa é o seguinte: eu tenho bastante, eu fiz por merecer, eu me matei estudando, eu ralei pra caramba, e por que eu tenho que abençoar o outro que é preguiçoso e não fez nada disso? A Bíblia, ela fala sobre preguiça, seria um estudo interessante, eu não sei se a igreja aqui já tem estudado, imagino que sim. A Bíblia fala, olha, vai aprender com a formiga, ela trabalha, ela reserva, ela tem um fundo, é interessante sobre o trabalho sobre a preguiça, e eu entendo que a palavra de Deus não está orientando que a gente deva abençoar, ou não tratar com sabedoria, ou não exortar em amor o preguiçoso. Mas por que não olhar para as necessidades, especialmente dos de casa, dos de dentro? Eu entendo que um cristão, ele pode até passar por necessidades de fome, porque a palavra de Deus fala que muitos tiveram isso, no momento que você está em crise, em guerra, mas na nossa sociedade hoje em dia, nenhum cristão deveria passar fome. A despensa talvez não está cheia, mas se ele é um verdadeiro cristão, ele está em comunhão com a igreja local, como a gente já viu no primeiro aspecto, perseverança na comunhão, e ao ter proximidade uns com os outros, Filipenses fala, compartilhai as necessidades dos santos. Nós vamos compartilhar uns com os outros. Então, a igreja primitiva, ela tinha esse aspecto. Detectou uma necessidade, está aqui. Nós vamos trabalhar em conjunto e podemos, então, viver melhor pensando nos bens. Eu queria abrir um pequeno parênteses aqui e que vocês pudessem pensar aí, me ajudar a responder, qual a maior necessidade do mundo? Pensa no mundo hoje, pensa no seu contexto, pensa onde você está vivendo. Será que a maior necessidade é uma necessidade econômica? Será que Deus errou e devia ter mandado um ministro da economia em vez do salvador do mundo? Queridos, quando nós pensamos em necessidade, e o texto está falando aqui, tá bom? Por isso que eu estou abrindo um parênteses, o texto está falando sobre necessidades materiais, de alimento, eles tinham tudo junto, eles faziam as refeições juntas. Não fala sobre excessos, não fala sobre compras, fala sobre venda. Eles vendiam e conforme eles iam detectando necessidades físicas, materiais, eles supriam. Mas eu quero abrir um parênteses aqui pensando um pouco mais fundo nessa questão de necessidade. Que a maior necessidade que o mundo tem é algo que para nós não custou nada. É gratuito, nós temos um tesouro nas nossas mãos que nós podemos abençoar. Às vezes nós temos o pensamento, puxa vida, se de alguma forma, se não fosse errado eu jogar na loteria e eu acertasse na Mega Sena e ganhasse uns 30 milhões, eu ia abençoar mais as pessoas. Não é tanto uma necessidade, é também, isso é um aspecto da igreja de Cristo, ajudar as necessidades. A igreja tem ajudado nas nossas necessidades financeiras, mas muito mais do que isso, o ser humano sem Cristo, o que adianta ele ser rico e não entrar no céu? O que adianta ter todos os bens desse mundo e não ter a Cristo Jesus? Ele não tem nada. E essa necessidade que o mundo tem,
você e eu temos ela nas nossas mãos, na ponta da nossa língua, no nosso coração, na nossa mente. Ela se chama Jesus, e nós temos a oportunidade de compartilhar. Podemos e devemos compartilhar. O pastor falou sobre, uns 10 ou 20 folhetinhos que você tem. Ora por aquilo, faça a sua parte. Você está num contexto onde o pastor Natalino não chega, o pastor Luiz não chega, o pastor João não chega, o seminarista não chega, o missionário não chega. Você está dentro de uma empresa, você está trabalhando num escritório, você está num barco, você está numa oficina, você está numa casa, você está numa escola, você está num curso, você está dando aula ou você está assistindo aula, num local, num contexto que só você está lá. E Deus quer usar você como um bom e verdadeiro missionário. Essa é a maior necessidade do mundo. Fecha aspas, e vamos voltar então aqui. A medida então dos irmãos da igreja primitiva era a necessidade. Tem pessoas, queridos, à sua volta, cristãos, servos do Senhor, que estão passando por lutas e dificuldades. Passeamos uns dias atrás num shopping em Belém, muitas lojas fechadas. O país está em crise, pessoas estão sem emprego. Considere você que talvez na sua empresa tenha a possibilidade ou está tendo a necessidade de contratar alguém, em vez talvez de aceitar qualquer currículo, é uma sugestão apenas, certo? Considera talvez conversar com os pastores da igreja e dizer: pastor, está sabendo alguém que poderia preencher essa vaga aqui? Preciso um bom profissional, e talvez poderia procurar alguém da casa, a prata da casa, para ajudar você, a abençoar um irmão dessa própria igreja local, da sua própria igreja local. Leve isso em consideração, tá bom? Um quarto aspecto nós temos no versículo 46, que é alegria. Diariamente, versículo 46, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Parece que ele repete um pouco aqui, acrescentando a questão do templo, mas de novo ele fala sobre partir de pão, de novo ele fala que eles estavam juntos, e o texto mesmo diz que eles tinham isso com alegria. Não era uma alegria fingida, não era uma alegria passageira. Que alegria poder estar juntos. Que bom começar como a gente tem falado aqui esse domingo, na presença do Senhor. Eu não estava no café da manhã com vocês, vários de vocês estavam ali começando o domingo. Como é bom estar junto, como a comunhão gera esse laço, esse aspecto de alegria. Frequentavam as casas uns dos outros. Isso não era feito por constrangimento, por obrigação. Eu quero estar junto, eu quero estar na sua casa, mas eu quero que você venha na minha casa. Eu quero ser abençoado e quero abençoar você. Essa alegria entre os irmãos nós não podemos perder. A igreja de Cristo é uma igreja alegre, uma igreja que entende que passa por lutas e dificuldades, que chora com aqueles que estão chorando diante da doença, diante da morte, diante da perda, mas é uma igreja que se levanta, que se renova a cada dia. Você já leu os Salmos? Os primeiros versículos de alguns Salmos, você pensa: que homem é esse? Quem que está escrevendo isso? Como ousa falar isso de Deus? O salmista, alguns vão falar: olha, Senhor, eu falo com o Senhor não me escuta. Eu vejo o ímpio prosperar, eu não prospero. Eu te obedeço e não colho fruto nenhum. E há um lamento em Salmos. E de um versículo para o outro, de repente ele fala: mas a minha confiança está no Senhor, eu me alegro no Senhor. Senhor, tu me escutas, tu és um Deus que ouve o meu clamor. Salmos é um ser humano derramando o seu coração diante do Senhor, dizendo: passamos por crise e por dificuldades, mas pela tua palavra, pela perseverança na doutrina, a gente se renova com alegria e decide enfrentar esses últimos tempos que nós temos na face dessa terra em alegria no Senhor. E por fim, no versículo 47, a primeira parte do versículo, um quinto aspecto que eu vejo da igreja primitiva foi gratidão.
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Era uma igreja grata. Eu não tenho dúvida que final de semana passada, quando vocês olharam para os últimos 38 anos dessa igreja, pastor, talvez está mais tempo, e alguns membros aqui também, lembrando do início da história dessa igreja, na Pedro Lessa, se não me falha a memória, se eu lembro de alguma coisa que eu já li a respeito da Cristo é Resposta, 38 anos, você olha para trás e você diz, tivemos lutas, tivemos dificuldades, tivemos crises, passamos por vales, mas a gente olha para o que Deus tem feito. E queridos, não é isso aqui, ó. Isso é uma alegria ver, né? Mas não é isso aqui, não é o concreto e o ferro que está dentro, são pessoas sentadas aqui. Essa é a coroa de toda igreja, de toda liderança, de todo missionário, de cada um de vocês que vê a sua família sendo abençoada, porque você está naquela família sendo usado por Deus. Isso é gratidão a Deus. A gente passa por lutas e dificuldades? Passa, meu irmão, a gente passa mesmo. A proposta de Deus nunca foi acabar com os problemas, mas passar por eles com mais facilidade. Quando nós temos Deus, é mais fácil passar pelos problemas. E eles tinham então a simpatia de todo o povo. Pessoas olhavam para eles e falavam, puxa vida, se ser um cristão é ser como esses aí, o que esse pessoal tem de diferente? Né? Há uma alegria e não precisam de drogas, não precisam de bebidas, não precisam de festas a outros deuses, se alegram porque comem juntos. Só isso gera tanta alegria? Gera, porque nós temos o mesmo Deus e essa gratidão acaba então gerando, contaminando pessoas à nossa volta para o bem e não para o mal. E a gente sabe que a igreja, um pouco mais para frente, começa uma perseguição ferrenha. E o texto diz que os que iam sendo expulsos, os que iam correndo, iam pregando o evangelho. E é isso que o cristão faz. Se chega uma hora que a gente precisa correr, a gente corre, mas a gente sai falando do evangelho. Outros permaneceram, os apóstolos permaneceram e sofreram consequências, e até a última gota de sangue que foi espremida do coração de cada um, eles estavam louvando e glorificando a Deus. Mais para frente, você conhece o texto, né? Açoitados, chicoteados, presos no tronco, e estavam fazendo o quê? Louvando ao Senhor. E o que aconteceu? Milagres, manifestações como nós vimos no outro texto mais cedo. Temiam ao Senhor, milagres aconteciam. Cadeias eram abertas, mas esse não foi o maior milagre. O maior milagre é aquele carcereiro, junto com a sua família, se render aos pés da cruz, ser batizado naquela mesma noite. Esse é o maior milagre, a simpatia do povo, não simpatia por simpatia, mas por transformação de vida. E aí nós termino concluindo, versículo 47, a segunda parte diz que o próprio Senhor, enquanto tudo isso acontecia, acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Deus vai depositando uma moedinha de cada vez. Interessante que no versículo 41 diz assim, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. 3.000 pessoas. Amigo, isso é uma tonelada de dinheiro para a conta do cristão, não é verdade? Mas depois disso, dia após dia, 1, 2, hoje mais 3, 2, mais 5 amanhã, e depois de amanhã mais 2, e o pessoal ia se convertendo, e há um fator de multiplicação. Dia a dia, Deus está dizendo, dia a dia eu estou aumentando a perseverança, o temor, o desapego, a alegria, a gratidão. Por quê? Porque são novas vidas que estão chegando para fazer parte disso. E Deus vai tendo esse ciclo vicioso do bem, não do mal. Não foi Juízes que foi um ciclo de falhas, os patriarcas, os reis de Israel, o próprio povo de Israel, a própria minha vida em alguns aspectos, né? Quando a gente comete às vezes os mesmos erros, Deus não quer isso na nossa vida, quer que a gente deixe isso de lado, e Ele vai abençoando e tendo um ciclo, uma multiplicação de coisas boas e abençoadoras na nossa vida. Que possamos ter isso, queridos, na mente, que esses aspectos da igreja primitiva possam ser aspectos que nós pratiquemos hoje em dia, começando por cada um de vocês.
Não espera isso do outro. Alguém já falou uma vez do crente inchada e do crente pá, né? A pá, ele pega, olha e diz, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o irmão, né? Isso aqui é para o fulano, isso aqui é para o outro, toma aí, essa palavra é para ti. Não, é o crente inchada, né? Que vai cavocando e trazendo a coisa um pouco mais para si. Perseverança, temor, desapego, alegria e gratidão. Se você está indo bem em algumas dessas áreas, engrandeça e louve o nome do Senhor. É por graça e misericórdia dele. Se você pega a sua vida, né, o seu termômetrozinho e compara com algum desses aspectos e está percebendo que está baixo, o seu mercúrio lá no seu termômetro está baixo, peça perdão ao Senhor, estipule em propósitos aplicáveis. Né? Às vezes a gente estuda a palavra de Deus e fala, eu tenho que amar mais o meu próximo. Como é que você vai amar mais o seu próximo? Como é que você vai demonstrar mais amor ao seu próximo? Talvez é o porteiro do seu prédio, que você só passa e faz assim para ele todo dia, você nunca parou para conversar com ele. Compra um lanche lá, um pastelzinho da feira, um caldo de cana, leva para ele. Tira um tempo para conversar com ele, saber quem é aquela vida. Talvez é assim que você vai começar a aplicar. Então, a palavra de Deus, se você gravar esses 5 pontos e chegar em casa, e daqui a 2 anos, quando eu voltar para o Guarujá, para Santos aqui, você lembrar os 5 pontos, tá, vai me impressionar um pouco, talvez. Mas se você aplicar algum deles, tirar alguma aplicação prática, aí, queridos, não é para mim que você está impressionando, você vai estar obedecendo a Deus e as Escrituras. Que Deus nos dê graça e misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado porque podemos ter desapego, podemos ter temor ao Senhor, perseverança, gratidão, alegria nas nossas vidas, porque o Senhor proporciona isso. Que possamos olhar esses aspectos, essas características da igreja primitiva e aplicar na nossa vida a cada dia. Nos dá força, nos dá graça, nos dá condições, movidos pelo Teu próprio Santo Espírito, pela Tua própria palavra para isso. Sozinho nós não somos possíveis. Sozinhos, ó Pai, nós conseguimos cumprir isso talvez por uns 7, 8, 10, 15 dias. Em 2 semanas já esquecemos a Tua palavra e não aplicamos. Mas quando nós rogamos ao Senhor, e o Senhor fortalece as nossas vidas, e nós podemos colocar algo prático na nossa vida em funcionamento, motivados pela Tua palavra e fortalecidos pelo Espírito Santo, eu creio, Pai, que daqui a 2, 5, 10, 20 anos, se assim o Senhor o permitir, nós vamos continuar firmes e fiéis, obedecendo às Escrituras, porque o Senhor tem nos fortalecido a isso. Nós agradecemos o tempo de comunhão, as maravilhas que é estarmos, Pai, unidos em Cristo, isso é bom demais, nós nos alegramos. Em nome de Jesus, amém.